Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? É bom estar na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome. É bom estar reunidos novamente para aprendermos mais e mais da sua palavra. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, e vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Pedro, ou 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7 ao versículo 11. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus sempre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Meus irmãos, dando continuidade à nossa série de exposições a respeito da Epístola de Pedro, da primeira Epístola de Pedro, nós vamos nos deparar com um texto onde ele vai trazer algumas orientações a respeito do cuidado mútuo, que deve ser uma prática comum para o povo de Deus, para a igreja de Jesus Cristo. Pedro vai tratar sobre um tema a qual deve ser uma característica que faça parte do ambiente onde o povo de Deus está reunido. Onde o povo de Deus está reunido tem que ter três coisas. Sabe quais são? Palavra, oração e cuidado. Amém? Tem que ter essas três coisas. Quando a igreja do Senhor se reúne, ou quando a igreja do Senhor, ela de fato está em comunhão com Cristo e um com os outros, essa igreja, ela tem essas três marcas. Essas foram as três marcas da igreja lá em Jerusalém, por exemplo. Quando em Atos, Lucas relata que os irmãos ali perseveravam na doutrina, nas orações. Aí, para falar sobre cuidado, ele vai usar três termos para qualificar a maneira com que a igreja cuidava um dos outros: na comunhão, no partir do pão. Ou seja, a igreja não somente cuidava um dos outros no tocante a estarem juntos, a estarem comungando da mesma fé, do mesmo evangelho, mas ela era uma igreja, uma comunidade que tinha uma atitude de cuidado efetiva. Ou seja, não é somente orar com o meu irmão. O que é que meu irmão está precisando? O que é que meu irmão está necessitando? Qual é a necessidade dele? Ele está precisando de uma oração, mas ele está precisando de mais o quê? Será que ele está precisando de algum alimento, algum remédio? Será que ele está precisando de algum apoio no tocante a conseguir um emprego? Então, o cuidado, que era uma marca da igreja e que deve ser uma marca também da igreja em nossos dias, ele envolve não apenas o ambiente onde nós estamos reunidos para adoração, mas envolve atitudes efetivas, atitudes práticas, que demonstrem a nossa preocupação uns com os outros. Eu falando sobre isso, agora me veio a lembrança de um testemunho do presbítero Wagner que ele deu aqui no culto de quarta-feira. Ele falou que na empresa dele, ele costuma
a ajudar algumas pessoas, né, alguns irmãos que estão passando por um momento de desemprego, né? E ele estava dando um testemunho com relação a uma dessas pessoas a qual ele indicou, e essa pessoa passou pelo processo seletivo e estava empregada lá na empresa onde ele, graças a Deus, está lá como gerente. Então, isso também é um ato de cuidado, é um ato efetivo, prático de cuidado. E Pedro vai dizer isso, Pedro vai falar sobre a necessidade de nós termos não apenas esse cuidado genérico, espiritual, esse cuidado subjetivo, mas nós termos um cuidado aonde seja algo visível, algo prático, algo vivenciado na relação, na convivência, na caminhada cristã. Quando ele fala aqui, por exemplo, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossos corações. Ele começa fazendo uma recomendação sobre os cuidados que nós devemos ter com relação aos problemas, às crises, às circunstâncias que nos cercam. Tomem cuidado, sejam criteriosos, observem bem, preste atenção no que está se passando ao seu redor, preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor, fique atento, não fique desapercebido, não fique, andando negligente, não fique andando feito muita gente por aí, tanto faz como tanto fez, não, seja alguém atento, seja alguém que esteja observando e fazendo a devida leitura daquilo que se passa ao seu redor, porque muitas vezes são circunstâncias que Deus prepara como oportunidades, são circunstâncias que Deus prepara como ocasião para que nós venhamos a ser usados em nome dEle. Ou, por outro lado, são situações em que Deus nos mostra para que a gente tenha aquele certo, aquela certa proteção, aquela precaução saudável. O que é aquela precaução saudável? É aquele cuidado aonde você quer muitas vezes interagir, quer muitas vezes ajudar, se relacionar com alguém, mas devido a algumas coisas que você observa naquela pessoa, você é comedido. Você, aos poucos você vai conhecendo essa pessoa e aos poucos você vai se envolvendo com ela a ponto de estabelecer uma relação de confiança. Então Pedro está dizendo, olha, tenha cuidado, presta atenção, seja prudente, porque o fim está próximo. E a gente está vendo isso nos nossos dias. A gente está vendo que hoje as pessoas estão cada vez mais voltadas a si mesmas. Cada vez mais as pessoas estão pensando em si. Você olha, abre a rede social, um bocado de mensagem, se ame, você tem que se amar. Você é mais raro do que o ouro puro de Ofir. Você é isso, você é aquilo, você é demais, você é santinho de Jesus, você, cocadinha de sal, Você tem uma série hoje de postagens, de mensagens que servem o quê? Para alimentar o ego, para alimentar esse sentimento de individualismo, que nada, eu vou pensar nos outros nada, eu vou me sacrificar por ninguém, eu vou morrer por ninguém, eu vou estar colocando minha cabeça a prêmio por ninguém, ninguém faz nada por mim, eu vou fazer pelos outros, ninguém se sacrifica por mim, eu vou fazer pelos outros, que nada. Isso está tão sério que até a relação hoje das famílias, ela tem sido prejudicada por conta desse egoísmo que tem tomado conta dos ambientes, das famílias, dos lares. Veja como está a questão dos casamentos que estão se acabando. Por quê? Porque cada um está pensando mais em si do que na aliança que firmou diante de Deus. Todo aquele, ou pelo menos boa parte daqueles, não vou generalizar, mas boa parte daqueles que hoje em dia olham para o divórcio como uma solução,
na verdade, eles estão pensando numa solução para si. Estão pensando em livrar o seu. Estão pensando em tirar-se do problema. Eles não estão pensando no bem comum, né? Não, para que cada um siga o seu caminho e seja feliz. Não, não se está pensando na prática nisso. Está se pensando apenas no meu bem, no que é bom para mim. Eu quero estar livre, eu mereço viver, eu mereço ser feliz, eu mereço ter uma outra chance, arrumar uma outra pessoa. Eu mereço, e o eu sempre é prioridade na vida das pessoas. E isso é uma marca desse tempo terrível que nós estamos vivendo. As pessoas hoje estão mais preocupadas consigo mesmo. E na igreja, a gente tem visto isso. A gente tem visto isso na igreja. Pessoas que vêm para um culto como esse, pessoas que se reúnem semanalmente aos domingos, nos templos por aí, mas não vêm preocupada em servir, em entregar. Não vem com aquele pensamento: Jesus, usa a minha vida para que eu possa de alguma maneira abençoar meu irmão. Senhor, me usa, me dá dons. Senhor, me usa dentro daquilo que o Senhor quer, para que eu glorifique o teu nome, para que eu seja um instrumento de bênção. Hoje em dia, são poucas as pessoas que muitas vezes, até na igreja, têm esse pensamento. A maioria pensa em quê? Eu quero ser abençoada, eu quero a minha vitória, eu quero o meu milagre. Senhor, ó, estou aqui, viu? Estou na fila. A maioria das pessoas estão tratando a sua vida com Deus como um meio de autorrealização. Deus não é o fim, Deus é o meio a qual eu utilizo para me realizar pessoalmente, para me satisfazer pessoalmente. Então, é esse tempo que Pedro está falando aqui. Um tempo do egoísmo, um tempo do individualismo, um tempo onde as pessoas só pensam em si, nos seus interesses, um tempo onde não há uma preocupação com o bem comum, um tempo onde nós não pensamos em ninguém além de nós mesmos. E quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. Porque nós estamos vivendo esse tempo, estamos vendo no nosso dia a dia que o homem está cada vez mais desumanizado. O homem está cada vez mais banalizando a vida, banalizando a existência, banalizando a humanidade, por causa desse desejo desenfreado de querer buscar uma autorrealização, uma autossatisfação para a sua vida. E Pedro vai dizer: olha, tome cuidado. Olha que Pedro estava num tempo muito diferente do nosso, mas lá já existia essa ideia presente. E Pedro vai dizer: olha, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos. Cuidado aonde você está andando, com quem você está andando, o que você está fazendo, como você está fazendo. Seja criterioso, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem que ser cuidadoso, não porque você é melhor do que os outros, mas porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E como nova criatura em Cristo Jesus, o nosso comportamento deve ser diferente. A nossa reação deve ser diferente. A nossa resposta deve ser diferente. A nossa maneira de avaliar o que está se passando deve ser diferente. Então nós precisamos ter cuidado, ser criteriosos, como servos de Deus. Mas no versículo 8 ele diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Depois dele falar sobre a necessidade de sermos criteriosos, cuidadosos, sobre como nós temos vivido, como nós temos procedido, como nós temos nos relacionado, ele vai dizer uma outra recomendação que eu faço a vocês, meus irmãos: amem com um amor intenso. Esse amor intenso, esse amor que Pedro está falando aqui, não é o amor humano, não é um amor natural, não é um amor de emoções, de sensações. Este amor que ele está falando aqui é o amor de Deus que nos alcançou por meio de Jesus Cristo.
Este amor que ele está recomendando esses irmãos a amarem os outros, é um amor que manifeste o amor do próprio Cristo Jesus, que se doou a ponto de morrer na cruz por nós. É um amor disposto a se sacrificar, um amor disposto a andar a segunda milha, um amor disposto a abrir mão dos seus próprios interesses pela causa comum do reino de Deus. Eu um dia contei aqui uma história de um irmão, onde eu estava lá em Paudalho, estava lá na igreja de Paudalho, e eu fui pregar lá na igreja de Paudalho. Chegando lá, eu fiquei preocupado com a situação, porque os ônibus para Paudalho, voltando para Recife, eles só têm até 8 horas da noite, até 8 horas da noite. E eu ia para um culto que ia terminar um pouco mais de 9 horas, que é culto festivo sempre acaba mais de 9 horas. E eu pensando, eu digo, meu Deus do céu, e a volta, como é que eu vou fazer? Aí conversando lá com o pastor, com os irmãos, aí ele disse, não tem problema não, qualquer coisa eu peço para fulano deixar você lá em São Lourenço. E de São Lourenço você pega um transporte lá, vai para a cidade, ou vai para Camaragibe para o metrô e pega o metrô, ou você vai direto para a cidade. Mas ainda assim, para onde eu morava, ficava muito longe. E para eu vir de 10 horas, 10 e meia, 11 horas da noite, imagine. E eu não conhecia nada de São Lourenço. Camarada que não conhecia nada de São Lourenço era eu. Aí eu digo, Jesus, como é que vai ser esse negócio? Aí nisso eu conheci um irmão lá na igreja, que, assim, graças a Deus, o Senhor ainda levanta pessoas com esse tipo de amor, servidor, doador. Aí o irmão chegou para mim, primeiro ele disse, não, fique tranquilo, quando você vem lá para casa, você vai ficar lá em casa, você troca lá em casa e a gente vai para a igreja. Ele disse, sim, mas e na volta? Não fique tranquilo, meu irmão, na volta Deus proverá. Aí quando terminou o culto, pronto, chegou a hora do vamos ver, como é que vai ser. Aí eu fui falar lá com o pastor, eu disse, pastor, como é que a gente vai fazer? Aí o pastor disse, não, eu vou falar com fulano. Aí esse irmão chegou e disse, não pastor, fique tranquilo, eu vou deixar Vicente em casa. Eu disse, como é rapaz? Eu digo, vou deixar você em casa. Vou levar você em casa, vou ter o prazer de levar você em casa. Eu disse, mas rapaz, você não vai trabalhar amanhã? Inclusive ele trabalhava aqui, de plantonista, ele ia dar um plantão aqui na UPA de Nova Descoberta. No outro dia, na segunda-feira, ele ia estar aqui na UPA de Nova Descoberta, dando plantão. Não vai ser ruim para você não? Eu disse, rapaz, não vai ser ruim não, rapaz, eu já estou acostumado. E outra coisa, o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade para que a gente sirva mesmo. Se eu não me colocar à disposição para fazer, com os recursos que Deus me deu, porque se Deus me deu um carro bom, se Deus me deu uma condição boa, é para fazer isso mesmo. Para que ter um carro bom, para que ter uma condição boa, se eu não posso levar o meu irmão em casa, numa situação como essa? É melhor não ter carro, é melhor ir a pé. E esse irmão pegou o carro dele, pegou ele e a esposa. Eu nunca me esqueço dessa atitude dele. A gente veio de Paudalho, ele me deixou em casa, na porta de casa, em Olinda. Ele não me deixou no meio do caminho, não. Eu disse, não, rapaz, deixa eu aqui no metrô, está no horário bom, eu acho que ainda tem metrô. Não, eu vou deixar o senhor em casa, vou deixar o senhor na porta de casa. E durante a viagem, eu meio constrangido, ele disse, não fique constrangido não, meu irmão. Não fique constrangido não, porque para mim é um prazer servir. Para mim é um prazer servir. Jesus, Ele me salvou e me deu tudo que eu tenho para isso. Não fique constrangido não. Você não está fazendo nenhum peso, não está dando trabalho nenhum. Para mim é um prazer, eu estou aqui, eu e minha esposa, a gente está feliz, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de servir ao Filho dEle. Não tem problema, amanhã de manhã eu volto de novo para Recife, vou dar meu plantão e vai dar tudo certo. Esse é o amor que Pedro está falando aqui. Um amor doador. Um amor que seja capaz de se colocar verdadeiramente à disposição para ajudar o seu irmão a carregar a sua cruz. E isso é algo
que tem se tornado cada vez mais difícil no meio evangélico. Tem gente que tem um carro, né? Deus abençoa com o carro, glória a Deus, aleluia. Bota até aqueles adesivos, né? Propriedade de Jesus. Mas, meu irmão, é um camarada que não dá carona a ninguém, que não ajuda ninguém. Tem até uma história de um irmão que estava indo para a igreja a pé. Aí um outro irmão passou de carro do lado dele. Fulano, tu vai para a igreja? Eu digo, vou. Tá bom, a gente se encontra lá. Vou-se embora. Hein? É o amor, né? É o amor. Que evangelho é esse, meu irmão? Que evangelho é esse, onde a gente só ama o nosso irmão aqui dentro? E a gente só ama o nosso irmão enquanto a gente está aqui, cultuando, no momento da comunhão. Eu preciso, vamos lá, né? Mas muitas vezes a gente é indiferente às angústias, às necessidades, às lutas do nosso irmão. E Pedro está dizendo aqui, isso não é coisa de crente não, viu? O crente verdadeiro, o verdadeiro servo de Deus, ele precisa ser alguém que ame de verdade. Aquele camarada que ama, olhando nos olhos, que abraça de peito aberto, que aperta a mão com convicção, que olha para você e diz, você é meu irmão, não porque é um clichê, mas porque é uma declaração daquilo que você realmente é, um irmão. E Pedro diz aqui, sobre a necessidade de termos esse amor. Versículo 9, ele diz, sede mutuamente o quê? Hospitar, sem murmuração. O que é que ele está dizendo aqui? Goste de receber. Aprenda a receber. Aprenda a acolher, né? A gente fala tanto disso aqui, né? Acolhimento. Acolhimento não é um rito no culto, aonde, né? A gente fez uma vez aqui, estava chegando novos irmãos, não, vamos lá, olha, vem cá, irmão, dê um abraço nele, não sei o que, não é só isso não, não é um rito litúrgico não. Acolhimento é você chegar junto, é você se aproximar, é você entrar em contato, é você estar lá, meu irmão, semana que vem você vem. Olha, meu irmão, vai ter, essa semana vai ter GV, o GV lá de casa vai ser uma bênção. Você quer ir para lá? Vou passar o endereço. Você sabe onde é? Não sabe não? Pois eu vou lhe explicar, a gente vai se encontrar no lugar. Qualquer coisa eu desço ali no Largo Dona Regina, pego você e trago. Isso é acolhimento. Acolhimento é você trazer para perto. Acolhimento é você caminhar junto. Não é só se encontrar nas ocasiões formais e litúrgicas, não. É você ter a convivência, você ter o hábito de estar sempre de alguma forma com aquela pessoa. Minha avó queria muito que eu congregasse na mesma igreja que ela, só que lá ninguém me acolheu. Aí um dia eu já estava chateado porque ninguém me acolheu na igreja da minha avó. Aí nos domingos ela ficava preocupada, porque nos domingos, em vez de eu ir para a igreja, eu ficava jogando bola no meio da rua. Ficava brincando no meio da rua, e ela ficava preocupada, porque ela pensava, meu Deus do céu, eu vou para a igreja e meu neto aqui. Até que um dia, a amiga dela, que era de uma outra igreja, disse, Carmelita, eu posso levar Vicente lá para a igreja? Não, se ele quiser, pode levar. Eu já desisti de levar ele para a minha igreja, porque ele disse que para lá não vai, porque lá ninguém gosta dele, ele não se chateou e tudo mais, mas tente aí. Aí ela pegou, me convidou, como era meu amigo, o sobrinho dela era muito meu amigo, e ele ia também, então pronto, foi a corda de caranguejo. Aí a gente foi para a igreja lá. Quando a gente chegou na igreja, parecia que eu era da igreja há uns 10 anos. Porque chegou um grupo junto de mim e começaram a conversar, começaram a querer saber da minha vida, né? Opa, tudo bem? Está morando aonde? Você é de onde? Rapaz, essa é a primeira vez que veio aqui. Começaram a interagir. Eu estava me sentindo o Roberto Carlos chegando no show do Geraldão. Porque todo mundo veio falar comigo. Todo mundo veio me cumprimentar. E aquilo ali criou um ambiente tão bom.
que eu comecei a gostar de estar com aquele povo. E gostei de tal forma que eu confirmei a minha decisão por Cristo ali, e ali me batizei nas águas, e ali eu comecei meu ministério, e ali o Senhor começou a obra que Ele tem na minha vida. Tudo começou graças a uma igreja que se colocou à disposição para acolher de forma amorosa um irmão. Eu não tinha nada, era um adolescente como outros lá. Eu era mais um no meio da multidão, mas aquela igreja, como comunidade de fé, ela me abraçou e me deu oportunidades para que, junto com aqueles irmãos, eu aprendesse a amar mais e mais a Deus e andar em seus caminhos. Nós precisamos ser uma comunidade assim, meu irmão. Nós muitas vezes falamos de acolhimento, falamos de discipulado, falamos sobre estarmos aí mobilizando pessoas, trazendo pessoas, acompanhando pessoas, mas eu acho que a nossa maior carência, a nossa maior necessidade não é a forma, o método, não é a estrutura, mas é a disposição do nosso coração em fazer isso. A maior dificuldade nossa é essa. Porque não existe abraço melhor do que aquele abraço carinhoso e sincero quando você chega num lugar. Eu chego aqui na igreja muitas vezes, eu abraço alguns irmãos aqui, é muito bom. Por quê? Porque você sente aquele carinho, aquele amor, aquela verdade. E quando a gente é abraçado dessa forma, a gente cria um vínculo, a gente cria um laço, que é algo que muitas vezes a gente nem entende a dimensão daquilo. Só Deus para explicar. Mas, rapaz, eu estou aqui há tão pouco tempo. Eu cheguei há tão pouco tempo e esses irmãos já me tratam assim. Eu não mereço. Muitas vezes as pessoas chegam aqui, já vieram, feridas, desgastadas de outras igrejas. E elas estão simplesmente buscando não apenas um ambiente onde elas possam aprender o Evangelho, mas onde elas possam viver o Evangelho no acolhimento, na comunhão, na convivência. Não é uma questão apenas de ter uma boa pregação. Essa pregação precisa transformar o ambiente e principalmente os corações. Porque a partir do momento que isso não acontece, o Evangelho, ele não transforma. Ele pode mudar hábitos, mas ele só transforma quando a palavra, ela sai daqui e transforma aí. Quando ela mexe com o nosso interior, ela nos confronta com a necessidade de sermos trabalhados pelo Senhor e de estarmos à disposição dEle para o cumprimento do seu propósito. Este é o verdadeiro Evangelho. Não é o Evangelho da murmuração, da reclamação. Esses irmãos aí, de novo, lá vem de novo. Eita, de novo, essa reunião, esses grupos, não sei o quê. Não, meu irmão, a gente tem que ter prazer em estar junto. A gente tem que ter prazer em estarmos juntos, seja na igreja, seja no GV, seja no GCI. A partir do momento em que você tem alguma programação que gera esse sentimento de angústia, de desgosto, de tristeza, já perdeu a valia. Porque o mais importante não é a programação, mas é estarmos juntos em comunhão, alegres, felizes. Estarmos regozijados porque estamos na presença de Deus e estamos com nossos irmãos. Qual é a sua expectativa, meu irmão, a cada encontro? Qual é a sua expectativa a cada momento? Qual é a sua expectativa? Você é alguém que está disposto a acolher ou que tem perdido o tempo murmurando, porque vai ter mais um culto, porque vai ter mais um encontro, porque eu vou ter mais um congresso, porque eu vou ter mais isso, mais isso, mais isso? Meu irmão, não perca seu tempo murmurando. Invista o seu tempo acolhendo, abraçando, ajudando, servindo. Invista seu tempo mostrando às pessoas o Evangelho vivo em você. E é isso que Pedro está ensinando a esses irmãos.
amem, sem murmuração, sejam hospitaleiros, acolham, recebam. Mas não somente isso. Versículo 10. Servi uns aos, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Meus irmãos, tudo o que Deus nos dá, no tocante a dom, a capacidade, a talento, a ministério, tudo isso tem um propósito que leva em consideração mais os outros do que a gente, sabia? Quem mais usufrui do meu ministério são os outros. Quem mais usufrui daquilo que você produz no reino, não é você, é os outros. Você é abençoado pela resposta que aquilo que você faz traz para os outros. A resposta, as vidas que são tocadas pelo Evangelho, as vidas que são abençoadas pela palavra de Deus, à medida em que você vê essas vidas sendo transformadas pela mensagem que você prega, isso é a recompensa da parte de Deus para tudo aquilo que você produz no reino. Não existe recompensa maior para um crente trabalhador na obra do que ver pessoas progredindo na fé, do que ver pessoas amadurecendo no Evangelho, do que ver pessoas crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Não existe recompensa maior. Muita gente, não, porque eu tenho que ser reconhecido, não, porque eu tenho que ter posição, eu tenho que ter isso. Não, meu irmão, não ligue para essas coisas, não. Deixa eu dizer uma coisa a você, o seu primeiro e principal ministério, sabe qual é? Não é o que o pastor lhe deu, não, viu? É o que Jesus lhe deu. E qual foi o ministério que Jesus lhe deu? O ministério do serviço. Antes de você ser, não vou dizer levita, porque isso aí, antes de você ser do ministério do louvor, antes de você ser pregador, antes de você ser qualquer coisa na igreja, você é servo de Deus. E esse ministério que Ele deu foi Deus. Naquele dia, quando formos recebidos pelo Senhor, Ele não vai dizer: Wagner, seja bem-vindo, presbítero fiel. Ele não vai dizer isso não, meu irmão. Ele não vai dizer: seja muito bem-vindo, meu servo fiel. De que adianta, meu irmão, tanta coisa, tanta posição, tanta formação, tanta ferramenta, tanta eloquência, se isso inviabiliza o nosso serviço a Deus. Aí Deus, em vez de usar quem tem, capacita quem não tem para usar. Não é? Porque quem tem não está disponível. Quem tem, ao invés de se preocupar em servir, está ali na fila querendo ser servido. Pastor Paulo Borges Júnior, que é um pastor que eu gosto de algumas das suas reflexões, ele disse que o progresso do discipulado, ou o progresso do cristão, ele se compara muito ao progresso de uma criança, né? A criança, ela quando nasce, o seu primeiro e principal alimento é o leite materno. Ali, ela tem tudo o que ela precisa. Ali, ela está em uma condição completamente necessitada da mãe, das vitaminas da mãe, dos recursos que vêm da mãe. Naquele primeiro momento, o leite é a sua principal fonte de energia e de crescimento. Mas, depois de um tempo, ele começa a ter experiências com alimentos pastosos. A papinha, o feijãozinho passado no liquidificador, Ele vai para essa fase dos alimentos pastosos. Depois, ele vai para a fase do alimento sólido. Para que então, ele, depois da fase do alimento sólido, ele possa
ir para uma outra etapa, que é justamente a etapa onde ele é servido ali pelos pais no prato. Os pais montam o prato, né? Quem nunca viveu isso aqui, né? Eu, graças a Deus, tive o prazer de ter, né, minha mãe, minha avó e minha madrinha muito preocupadas quando eu chegava lá em deixar o prato pronto, não deixava nem chegar nas panelas, porque elas tinham medo, né, de eu fazer alguma coisa, derrubar as panelas, sei lá, alguma tragédia, né? Que homem desastrado é um negócio sério, é perigo eminente. Então, você tem a criança ali agora, tendo a experiência de comer o seu primeiro prato preparado pelos seus pais. Mas depois, essa criança, ela cresce mais um pouquinho e ela agora não é mais servida pelos pais, ela se serve. Ela agora não precisa dos pais para ser servida. Ela mesma vai lá e se serve. Para que no último estágio, ela não mais apenas se sirva, mas ela sirva os outros. Esse é o progresso do discípulo de Cristo. A gente começa em um estágio completamente dependente do leite sincero da palavra. Mas a gente progride, a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente amadurece para chegarmos no ponto principal, que é o quê? Sermos capazes de servir outras pessoas com o evangelho da cruz. E é esse tema, esse assunto que Pedro está falando aqui. Sirva uns aos outros. Ele está reforçando aquilo que Jesus disse aos seus discípulos. Olhe, quem quer ser primeiro, que seja o último. Quem quer servir, que sirva. Porque eu, entre vocês, sou como aquele que serve. Aqui não tem grandão não, aqui todo mundo está no mesmo nível. Aqui não tem grande nem pequeno, aqui todo mundo está na mesma situação. Todos nós aqui estamos cercando hoje a mesa espiritual do Senhor, e estamos hoje sendo alimentados pelo Evangelho que Ele nos serve através da sua palavra. E Ele nos serve para que a gente seja capaz de servir uns aos outros. Por isso que nós devemos servir. Versículo 11: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, ou a palavra de Deus, né? Se alguém serve, façam na força que Deus supre. Quem é que supre a força de quem serve? Deus. Mas meu Deus, como é que eu vou te servir? Eu já estou numa idade, eu já estou cheio de limitação, eu não tenho essa capacidade toda, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, né? Muitas vezes a gente ora diante de Deus e diz: Senhor, como é que eu vou fazer a tua obra? Como é que eu vou fazer as coisas para ti? Eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não tenho saúde, é só eu não tenho. É feito Moisés e Jeremias. Moisés disse a Deus: eu sou pesado de línguas. Jeremias disse: eu sou como uma criança. Como o Senhor vai usar a minha vida para um negócio desse? Aí Deus disse a Jeremias: se preocupe não, você vai e você vai falar a minha palavra. Você vai, não se preocupe. Não se preocupe com o que você não tem. O que você não tem, eu sei. Porque Deus sabe. Deus sabe tudo aquilo que você não tem. Mas Ele também sabe o que Ele pode colocar em você. Ele sabe que você, por você mesmo, pode não ter nada. Mas quando Ele tomar a sua vida como instrumento dEle, Ele vai usar você de uma maneira poderosa. Ele vai usar você de uma forma que ninguém poderia imaginar. Porque é Deus que está usando a sua vida. Mas ele não sabia falar, ele não sabia fazer, ele não sabia isso, não sabia aquilo, não sabia. Mas Deus, aquele que prepara, que capacita, que usa, Ele ainda toma os seus servos e usa com o poder do seu Espírito.
Eu queria tanto, Senhor, pregar com ousadia. Eu queria tanto, Senhor, profetizar. Eu queria tanto ter dons espirituais. Meu irmão, busque isso diante de Deus, que você vai ver que Deus, Ele não somente vai te dar, mas vai te usar poderosamente. Eu queria tanto, Senhor, eu acho tão bonito. Pare de achar bonito, meu irmão. Abrace isso como uma proposta para a sua vida. Pare de ficar achando bonito Deus usar os outros. Peça a Deus, Senhor, usa a minha vida. Derrama no teu espírito em mim. Me usa. Senhor, eu não quero mais ser um espectador ou ser simplesmente aquele cara que compõe grupo, não. Eu quero ser um instrumento de valor nas tuas mãos. Eu quero ser um instrumento para a glória do teu nome. E veja se Deus, Ele não vai fazer coisas grandes na sua vida. Que Deus faz. Que a Bíblia diz. Se alguém fala aqui, Deus é quem supre. Deus é quem dá força para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, eu vou terminar, mas eu gostaria de terminar enfatizando aquilo que Deus me trouxe nessa noite para falar à igreja. Deus tem nos chamado nesse momento a assumirmos um compromisso. A assumirmos um compromisso com Ele e com a sua obra. Não dá para ficar somente compondo. Não dá para ficar somente, juntando, não. A gente precisa assumir um compromisso. A gente precisa assumir uma posição. A gente precisa dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu quero ser usado. Eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor me use para o louvor da tua glória. Eu não quero esperar ninguém, eu quero que o Senhor me use para o louvor da tua glória. Amanhã, quando você sair, ou talvez quando você sair daqui, pode ser que você encontre alguém aonde Deus queira usar você para falar do amor dele. E é você mesmo, não é outra pessoa. Espera aí que eu vou ligar para o presbítero Wagner para ver. Espera aí que eu vou ligar para o presbítero Vicente. Não, é você que Deus quer usar. Foi você que Deus chamou. Foi você que Deus salvou. E foi você que Deus confiou o ministério de servo dele. E a sua vida que Ele quer usar para o louvor da sua glória. Então pare de pensar no que você não tem, nas dificuldades que você enfrenta, nas lutas que você passa, porque Deus é maior do que tudo isso. E talvez isso que você esteja passando seja uma oportunidade que Ele está te dando para que você seja usado para a glória dEle. Então que Deus te abençoe, que Ele nos desperte e que Ele nos use poderosamente para o louvor da sua glória.